Olá! Hoje eu vou contar para vocês a história de um pequeno produtor japonês que estava no fundo do poço e encontrou a mini fábrica automática de nitrogênio e conseguiu realizar grande parte dos seus sonhos. A história que eu vou te contar agora começou lá no Japão. Um jovem japonês, quando assistia os filmes de faroeste, ele ficava encantado com aquilo, né? Olhava os animais, olhava a pessoa em cima do cavalo, olhava as pessoas cuidando do solo. E no Japão aquilo quase era impossível. Todo mundo sabe que o Japão é pequeno, tem pouco espaço e a terra é muito cara. E o sonho daquela criança foi alimentando e foi crescendo. E aos 25 anos, ele, depois de ter trabalhado bastante, guardou suas economias, com o seu espírito empreendedor, e seu sonho veio conhecer o Brasil. Logo que chegou aqui, ele andou bastante, comprou um pequeno pedaço de terra e começou o seu trabalho, a sua realização. Mas todo mundo sabe que nada é fácil quando a gente muda de um lugar, né? Quem nunca mudou, quem já mudou já sabe o que eu estou te falando. Os costumes são diferentes, as realidades são diferentes e tudo é diferente. Mas mesmo assim, o sonho desse japonês falava mais alto. E aí o que ele fez? Ele foi conversando com os vizinhos, foi conversando com os amigos, foi conversando com seus funcionários e assim ele foi aprendendo a lidar com o solo. Ele começou a plantar o medícola junto com arroz, começou a formar com a Braquiária decumbens, comprou o seu pequeno lotinho de gado, trouxe para a propriedade, comprou um touro e, como todo mundo, ele foi se desenvolvendo. Mas algumas dificuldades financeiras ele passou. Por isso ele começou a plantar melancia. E aí a melancia deu um up, deu uma ajuda na vida dele. Só que ele trabalhou muito, ele me conta que ele ia 3 até 4 vezes por dia para a cidade para levar a melancia que ele tinha conseguido produzir. E as coisas foram acontecendo e com bastante trabalho, todo mundo sabe que tem grande chance de dar certo. E no ano de 85, ele encontrou algo que realmente mudou completamente a vida dele. A Embrapa Gado de Corte tinha lançado a Braquiária brisanta cultivar marandu. O braquiarão, ou brisantão, que muita gente conhece, é um capim farto e muito próspero. E quando ele colocou na propriedade dele, ele viu assim que ele engordava quase o dobro da velocidade da decumbens. Aí ele ficou encantado com aquilo, falou, opa, talvez aqui é a oportunidade de eu crescer, vou agarrar com unhas e dentes. Aí ele colheu aquela semente da propriedade dele e cada cantinho da propriedade dele ele foi formando com aquela braquiária brisanta. E o gado foi engordando e foi melhorando e todo mundo sabe que quando a gente tem pouco gasto e bastante receita, sobra dinheiro. Aí ele teve a oportunidade de comprar mais terras e mais propriedades e começar a colocar novamente a braquiária brisanta cultivar marandu. Isso estava indo maravilhosamente bem. Mas quando chegou nos anos de 95, 96, 97, todo aquele sonho, aquele espírito empreendedor começou a diminuir. Por quê? Ele esqueceu de uma coisa, ou não tinha aprendido porque não tinha o contato com o solo desde o início. A braquiária brisanta, ela extraía muito do solo. Se o gado estava levando em carne, então ele estava retirando os nutrientes do solo. E ele não sabia da importância de retribuir ao solo, de colocar algo de volta. E aí ele viu as suas pastagens começarem a degradar. Em vez daquela pastagem bonita e formosa, começou a entrar ervas daninhas, né? Começou a sujar o solo. E todo mundo sabe que uma pastagem degradada acaba dando oportunidade para as ervas daninhas. E junto com a produtividade baixou também a autoestima dele. Eles tinham os filhos já estava crescendo, estava aumentando suas despesas e a cada ano que passava ele via que o pasto não estava melhorando, aliás, em vez de melhorar estava decaindo, o gado dele emagrecendo e a quantidade dos animais diminuindo gradativamente. Ele chegou um momento de ficar quase no fundo do poço. Ele batia de porta em porta, de banco em banco, tentando empréstimo, tentando oportunidade para salvar o negócio dele. Mas não estava fácil, as coisas não estavam legais na vida desse japonês. Ele estava assim tão triste, estava desanimado, estava pensando em até vender a propriedade, começar um novo ramo ou talvez voltar como um derrotado para o Japão. Mas você sabe que o japonês é sempre teimoso, né? Ou às vezes teimoso é quem teima com ele. E no fato, na história da vida desse japonês, ele lutou com unhas e dentes para encontrar
todas as alternativas. E no ano de 2000, conversando com alguns pesquisadores, alguns cientistas, ele descobriu uma mini fábrica automática de nitrogênio. Ele falou, o custo não é tão alto, talvez eu consiga mais um empréstimozinho e vou comprar. E assim ele fez. Ele comprou, experimentou e viu que naquele final daquele primeiro ano os resultados começaram a acontecer. Porque no início não foi fácil adubar, espalhar, como que vai fazer, como que vai implantar, tal. Mas no final daquele ano ele tinha visto que essa máquina realmente funcionava. Aí ele foi ampliando essa máquina, colocando um, colocando outro, colocando, melhorando num pedaço de terra, melhorando no outro, e assim foi indo. No final do segundo ano ele já tinha feito quase 200 hectares de adubo, e no terceiro, quarto ano ele já conseguiu adubar 700 hectares, e aí não parou mais, porque é como se fosse uma economia em escala, um pasto adubado, um pasto mais verde, e comporta mais animais, o gado engorda melhor, o pastagem recupera, e assim ele conseguiu com que aquele sonho dele começasse a voltar novamente, começasse a voltar numa realidade melhor. E vocês devem estar se perguntando, por que você está compartilhando isso? É porque essa história é verdadeira, essa história é genuína. E por que eu posso falar que essa história é genuína? Porque esse japonês existe. Ele se chama Toshio Hisaeda, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Por que eu posso falar que não é mentira? Porque ele é meu pai. Aí vocês vão se perguntar, então mas por que você está falando tudo isso? É porque eu tenho compromisso com ele. Ele pediu para me vir aqui falar, porque ele assim, todo mundo sabe que ele é japonês, ele para enchorado assim, né? E ele se sente um pouco de dificuldade em conversar. Daqui a pouco eu vou colocar o depoimento dele, os senhores vão ver que isso é verdade. E ele se sente muito satisfeito com a maneira que, senhoras e senhores brasileiros, atendeu ele aqui no Brasil. E a única maneira que ele tem de retribuir é passar tudo que ele sabe de bom e levar para as pessoas. E assim, esse é o compromisso meu com ele, de filho para pai, levar essas informações com todo carinho. Por isso, estou aqui. E vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu estou compartilhando tudo isso? É porque o Sr. Toshio me disse, Shundi, se deu certo na minha propriedade, pode dar certo na propriedade de centenas de produtores. Ele não tinha nenhuma característica especial, os solos deles eram a maioria arenosos de baixa fertilidade. E ele sabia que muitos produtores, por desconhecer essa mini fábrica, talvez não estão utilizando o adubo dentro da sua própria propriedade. E ele sabia que essa máquina é barata e que pode ajudar centenas de produtores. E por isso eu estou aqui para compartilhar e falar um pouco sobre essa máquina. Mas antes, deixa eu apresentar um pouquinho como as grandes indústrias de nitrogênio oferecem esse elemento que eu vou te mostrar. O nitrogênio, basicamente no mercado nacional, é dividido entre ureia e sulfato de amônia. É uma palavra mais fácil. E para produzir, a gente precisa comprimir o ar, porque no ar tem 78% de ar de nitrogênio, a gente respira nitrogênio, só que a gente não assimila. Então as grandes indústrias vão lá e fazem esse acúmulo, usa bastante combustível fóssil, né? Fonte de energia de combustível fóssil, e vai comprimindo até transformar numa ureia, por exemplo, como as senhoras e senhores estão vendo aí. E a ureia, antes de vir aqui, eu liguei no comércio local e eles me falaram que está em torno de R$ 2,20 o quilo. Então, R$ 2.200 a tonelada. E hoje que eu estou gravando o vídeo, o dólar está em torno de 4,05. Então, é por isso. O dólar subiu muito, o insumo subiu muito. E aí, o Toshio falou assim também, talvez é uma oportunidade de auxiliar os produtores a diminuir todos esses custos também. E aí, vocês estão se perguntando, como que ele descobriu essa máquina? Quem que inventou, né? Então, quando ele estava com aquelas dificuldades que contei na história anterior, ele foi procurando e pesquisando. E um dia ele estava sentado com um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, ele falou, Toshio, senta aí. E aí ele conversou assim, eu vou te contar uma história que deu certo com milhares de produtores, de agricultores brasileiros, para você entender que pode dar certo na pecuária também. Ele ficou lá entusiasmado, né? Na década de 70, nós tivemos a oportunidade de ver várias pessoas abrindo terras para produzir grãos, produzir soja. E ele conta que a soja, um dos maiores motivos de por que deu certo no Brasil, é porque ela tem a capacidade de produzir o seu próprio nitrogênio. Aí Toshio ficou pensando, mas como que é isso? Então, eu vou te mostrar nessa foto aqui.
Na soja, nas raízes, embaixo, tem essas bolinhas. E o que são essas bolinhas? Por incrível que pareça, essas bolinhas são aglomerações de bactérias. E essas bactérias não fazem mal para a gente? Não, não fazem. Elas fazem um bem. Por quê? Porque elas são capazes de retirar o nitrogênio que está no ar atmosférico e colocar biologicamente dentro da planta. Então, todo aquele nitrogênio que está no ar atmosférico, ela vai gradativamente sendo colocado para dentro da planta e essa planta transforma então esse nitrogênio em grãos, como é o grão da soja. E aí o pesquisador falou, entendeu, Toshio? Entendi. E aí, o que isso tem a ver? O que tem isso a ver? Porque eu descobri que tem uma planta que pode dar certo na pecuária também. Mas como que é isso? Existe uma soja para que o gado come? É mais ou menos isso. Se eu te disser que tem uma planta da família da soja que tem a mesma função de ter a associação com as bactérias e ainda o gado comer, você acreditaria? Ele não tinha outra alternativa, ele tinha que acreditar. E aí o pesquisador mostrou a mini fábrica automática de nitrogênio. E ela se chama Estilosantes Campo Grande. Muita gente deve estar se falando, eu já vi falar, é isso mesmo. O Estilosantes Campo Grande, por ser da família da leguminosa, ela é capaz de associar com as bactérias do gênero Rhizóbio, como está sendo mostrado aqui, e são capazes de retirar o nitrogênio que está no ar atmosférico e colocá-la dentro da planta. Esse processo se chama fixação biológica de nitrogênio, carinhosamente apelidado como mini fábrica automática de nitrogênio. E por que mini fábrica automática de nitrogênio? Sabe por quê? Porque senhoras e senhores imaginam, senhoras e senhores, para ligar essa planta, só precisa plantar, só não precisa gastar energia elétrica, não precisa ficar gerando motor para deixar ela funcionando, não precisa de mão de obra, não precisa de 13º. Uma vez que aplicou, ela começa, e depois que associou com as bactérias, ela começa automaticamente, 365 dias por ano, enquanto tiver chuva e sol, ela vai estar fazendo esse trabalho de produzir nitrogênio orgânico e de maneira natural dentro da sua propriedade. E aí muita gente pergunta, quanto que custa isso? Olha, antes de falarmos sobre o preço, eu quero falar o quanto que ela produz. Quando a gente coloca em torno de 3 quilos por hectare, do Estilosantes Campo Grande ou da mini fábrica automática de nitrogênio, ela é capaz de produzir quanto, japonesinho? Em torno de 80 até 100 quilos de nitrogênio puro. Quando eu falo puro, é porque é puro mesmo. A ureia, por exemplo, só tem 45% de pureza, então metade dela não é nitrogênio. Outra metade eu não sei nem o que é, mas não é nitrogênio. E pode perguntar para os vendedores que vai estar lá, 45% de pureza. Bom, então, para ter 100 kg de nitrogênio puro, senhoras e senhores, teria que jogar 200 kg de ureia. E se pegar 200 kg de ureia e multiplicar por 2,20, são R$440. Então, essa não é o dinheiro que senhoras e senhores vão ter no bolso, mas é o dinheiro que senhoras e senhores economizariam. E como meu pai economizou isso, ele teve a oportunidade de ver transformar esse dinheiro, sabe como? Em forma de gado, em forma de pasto. Ele teve mais pasto, então ele teve mais ganho de peso. No lugar que ele estava ganhando 800 gramas por dia, teve um mês, outro mês, que ele começou a ganhar 1,2 kg no pasto que tinha o Estilosantes Campo Grande. Então, essas 400 gramas de diferença, naquele período que estava naquele pasto, poderia dar 300, 400 reais a mais no bolso dele no final do ano. E foi o que aconteceu. E se ele teve a oportunidade de ter esses resultados, senhoras e senhores também poderiam ter. E assim foi a nossa ideia de trazer essas informações com muito carinho aqui para vocês. Como experiência, essa raiz 4 ou 5 metros que, como dizer, profunda, esse Estilosantes alcança nessa aí e recicla esse nutriente. Já vi como teste de análise, sem adubo, sem como calcário, até saturação dobrou, 0 a 40. Então, e ele dá 14 toneladas de massa seca, de alta qualidade. Ele dá folha, dá até 25% de proteína. Comparando com outro como capim, 8 a 10% máximo. Então, no caso, ele dá 14 toneladas de matéria seca. E ele está com muita durabilidade, ele é muito mais que outros capim. Muita gente vai olhar para esse vídeo e dizer, nossa,
Eu não acredito que estou escutando isso. É conversa para boi dormir. Ele só quer vender o produto dele. Então, sabe que eu tive a oportunidade? Nessa trajetória toda, depois que deu certo na nossa, levar para centenas de produtores. E senhoras e senhores não estão acreditando, eu vou colocar agora, nesse vídeo, uma sequência de depoimentos de produtores que viram a importância do nitrogênio fabricado pelo Estilosantes Campo Grande. Veja. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pessoal que trabalha comigo, dizendo a ele que isso pode ser uma solução para a gente aqui, né? Porque a respeito na terra, que eu não vou mais precisar de usar ureia, que eu vinha com a despesa com ureia, não vou ter mais. Eu acho que a questão do pasto, para ter grande quantidade de cabeça no pasto, então você tem que preservar o que? É nitrogênio. Pasto desenvolvido tem que ter nitrogênio para desenvolver. No caso com o estilosante, nós já não fazemos e já jogamos menos adubo, já contando com o nitrogênio do estilosante que ele repõe no solo. Eu aprendi uma coisa, que Deus coloca as coisas tudo no lugar certinho, nós que não sabemos aproveitar. Então agora você faz a conta, eu vou comprar uma tonelada de ureia, quanto custa uma tonelada de ureia? Se eu fosse colocar ureia aqui, eu gastaria 2, 3 toneladas de ureia. Agora com o preço dessa ureia, eu vou comprar muito mais nitrogênio do que eu vou colocar aqui na terra. Então eu acho que além de eu não poluir, não ir para o lençol freático essa ureia, dá acidez na minha terra cada vez mais, quanto mais se aplica a ureia, você está a terra ácida. Então eu tenho recurso, o recurso está aí à vista de qualquer um, é só aplicar o Estilosante do Campo Grande que você vai ter todos os benefícios que você imagina. Funcionou muito bem com as vacas, houve um incremento aí na produção por volta de 15%, a gente fez essa conta. A gente observou também, a gente sempre, nos piquetes, a gente costumava irrigar e adubar com ureia, e essa adubação com ureia a gente diminuiu bastante propositalmente para ver se realmente ia ter o mesmo resultado. E de fato teve, a gente diminuiu aí a média de 50% da ureia que a gente jogava e a planta continuou com a mesma resposta. A área foi plantada em início de fevereiro, do dia 2 ao dia 6 de fevereiro, e que já é considerado um milho quase que safrinha, né? Então não foi investido tanto em adubação, foi investido 300 quilos de uma fórmula 8-20-20. Um adubo que não tem tanto nitrogênio, né, que o milho exigiria até mais nitrogênio do que isso. Mas nós estávamos contando com o resultado do estilosante em nitrogênio, matéria orgânica. Então nós contamos com isso e o resultado tem sido bom. Dá para ver no milho que está um milho de boa qualidade, um milho que pode produzir bem. É uma terra que quando vocês vieram para cá, não tinha posto calcário, não tinha posto adubo, não tinha posto nada, só tinha apenas gradeado e jogado a semente, certo? Há 3 anos depois, vocês estão voltando a fazer a reportagem, vocês estão vendo que o capim está excelente de novo e não foi feito nenhuma cobertura, adubação, você entendeu? E tá aí, como vocês estão vendo, os bois estão bonitos, o gado tá bonito, a pastagem está muito bonita, certo? Foi excelente trabalho que acho que foi feito com a Estilosante Campo Grande. Nós estamos percebendo que esse solo está ficando um solo bem fértil e uma fertilidade biológica, sem introdução de adubos inorgânicos, quer dizer, é um adubo orgânico, quer dizer, o próprio estilosante vai deixando sua matéria orgânica no solo. Eu acho que o estilosante é melhor meu amigo, porque ele está melhorando a propriedade. E realmente a gente deve ser amigo de tudo aquilo que melhora a propriedade. Quer dizer, a propriedade é um bem eterno, então eu me considero também amigo do estilosante, porque o estilosante melhora a propriedade. Bom, se senhoras e senhores se entusiasmaram e quer fabricar o seu próprio nitrogênio na sua propriedade, quer ter essa mini fábrica automática de nitrogênio, eu vou te falar para as quais regiões serviriam. O Estilosantes Campo Grande, ela serve para solos arenosos de baixa fertilidade, em áreas de pedregulho e nos lugares mais quentes. Eu já vi regiões como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os produtores plantarem em setembro, mas quando chega em maio cai a geada e acaba morrendo. Se senhoras e senhores aceitarem um período curto, poderia experimentar, porque é bastante importante a fixação biológica de nitrogênio que ela oferece. Mas caso contrário, talvez vai ser lançada uma nova cultivar pela Embrapa Gado de Corte, que se chama Bela, e se senhoras e senhores quiserem saber mais informações sobre ela lá na frente, quando for lançado, eu posso encaminhar o e-mail, né, dando as dicas e as informações sobre ela. É só deixar aqui ao lado, a senhora deixa o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone,
e a cidade e o estado de onde está falando, e se quiser colocar suas dúvidas, suas dicas, né, eu vou estar tentando responder com o maior carinho ao longo dos períodos. Bom, e também não serve para o Pantanal porque ela não vai muito bem nas áreas alagadas. Então, para quem tem solos arenosos de baixa fertilidade em áreas de pedregulho, o Stylosanthus Campo Grande é ideal para a fabricação do nitrogênio. Ela proporciona grande quantidade de massa, os animais alimentam maravilhosamente bem e para retratar um pouco mais, essas imagens mostram a palatabilidade dessa leguminosa. Os animais gostam muito, não é só gado de corte, o gado de leite também come, né? Eu já vi também a oportunidade de ver equinos comendo muito o Stylosanthus Campo Grande, se desenvolvendo maravilhosamente bem. Muita gente deve estar se perguntando, será que realmente funciona? Para que eu vou querer me incomodar fabricando meu próprio nitrogênio? Para quê? Né? No nosso caso, por exemplo, por que a gente utilizou? Porque meu pai não estava mais com alternativa. As pastagens não estavam recuperando mais. Ele tinha que adubar, ele tinha que melhorar o solo. E aí ele encontrou a mini fábrica automática de nitrogênio e que é natural. Mas e daí que o solo começou a melhorar. Eu tenho essas imagens aqui que vai mostrar um pouquinho uma pesquisadora que estava lá no solo da propriedade dele. Olha como é que melhora a textura do solo, melhora a estrutura do solo, a cor do solo começa a melhorar. Mas e daí? E daí que quando o solo começa a melhorar, o pasto começa a melhorar também. O pasto começa a ficar mais verde, o pasto começa a ficar mais abundante. O pasto, aquelas ervas daninhas, em vez de ter as ervas daninhas, o Stylosanthus começa a suprir aqueles pastos. Mas a qual vantagem nisso, japonesinho? A vantagem que os animais poderão degustar. Olha essa vacada, essa vaca comendo o Stylosanthus Campo Grande no meio de uma umidícula. E sabe o que é mais interessante? Ela está prenha, ela está com bezerro na barriga, ela vai produzir um leite de melhor qualidade. Esse é o resultado dessa mini fábrica automática de nitrogênio. Mas o que eu quero com isso, japonesinho? Sabe o que eu quis mostrar? Se na nossa propriedade deu certo, o que mais melhorou nas nossas vidas não foi só o solo, não foi só o pasto, não foi só as vacas. Foi a transformação no nosso relacionamento. Meu pai, quando estava no vermelho, ele estava estressado, ele estava indignado, ele estava triste. E eu era adolescente, a gente começou a ter atritos. Eu sempre baixei a cabeça por ser filho de japonês, mas não me estava deixando feliz. O que transformou na nossa vida foi a alegria do reencontro da história com meu pai, de poder estar com ele, estar mais próximo dele, de poder conversar, de dialogar, de poder sair para jantar. Ele estava ficando sem tempo, ele estava estressado, ele estava indignado. Então, como transformou a nossa propriedade, transformou também o financeiro, transformou também o dia a dia da gente. Então hoje a gente tem a oportunidade de viajar mais vezes juntos, a gente tem um pouco mais de capital a mais, por quê? A gente não precisa adubar o nosso solo com nitrogênio, então toda aquela economia a gente pode usar para a gente. E essa transformação que aconteceu com a gente poderia trazer mais transformações na vida de alguns produtores que estão com dificuldade em produzir mais. E o Stylosanthus Campo Grande não serve só para o gado. Eu vou mostrar algumas imagens que está indo bem no meio do pomar, né? O Stylosanthus Campo Grande como cobertura do solo, fazendo a fixação biológica de nitrogênio. Nós tivemos a oportunidade recentemente de voltar lá de Campo Novo dos Parecis, onde vários e vários produtores de soja vêm utilizando o Stylosanthus Campo Grande para recuperar o solo, que é uma coisa extraordinária. Olha a coloração que fica de matéria orgânica depois que a gente utiliza essa mini fábrica automática de nitrogênio. E para os produtores que queiram experimentar essa nova experiência na mini fábrica automática de nitrogênio e está ansioso para produzir o seu nitrogênio na sua propriedade, mas ainda resta algumas dúvidas de como plantar, como manejar, como que eu vou fazer isso, quantos quilos que eu tenho que jogar por hectare, eu vou usar na soja, vou usar na laranja, vou usar no meio do milho e assim por diante. Então,
eu preparei um bônus especial, né? Um bônus grátis quando comprar o nosso produto, né? A gente vai estar preparando esse bônus durante essa semana. Senhoras e senhores vão receber o login e a senha para poder assistir um vídeo aula sobre como plantar, como que funciona a fabricação do nitrogênio, como potencializar mais essa fábrica do nitrogênio. Porque às vezes, senhoras e senhores, tem um trator, está com filtro sujo, ou está com um radiador sujo, e aí com algumas dicas, com algumas sacadas, senhoras e senhores poderão potencializar melhor a sua ferramenta. Então eu quero também dar a oportunidade de aumentarem 100% a germinação, aumentarem 50% a capacidade da fabricação de nitrogênio e fazer com que ela dure um ano ou até mais. Então o manejo inicial é extremamente importante. Então é como se fosse um manual, mas um manual assim, mas muito bem organizado, com todas as experiências que eu tive, né, durante esses 15 anos com essa mini fábrica de nitrogênio. Então tudo isso eu vou compartilhar só para as pessoas que comprarem comigo. Então vai ter um link, né, vai receber no seu e-mail um link e a senha para poder assistir os vídeos, né. Então esse é um brinde especial. E também eu estava pensando no seguinte: o segundo brinde, esse é mais bacana ainda. Com o primeiro brinde, senhoras e senhores vão ter um stand especial do nitrogênio. Se elas fizerem certinho como está escrito nesse processo, vai ter um resultado extraordinário. O segundo brinde, quando chegar no segundo ano, eu vou explicar como fazer para manter essa mini fábrica ativa por mais alguns anos. Então essa dica é especial. Esse brinde vai estar também para todos aqueles produtores que comprarem esse kit, né? São uma quantidade de estilosantes Campo Grande que realmente a gente preparou com carinho. E o terceiro brinde, eu estou criando uma comunidade no Facebook para todo mundo, né? Só para quem comprar até nesse final de semana que o carrinho de compras fecha, porque eu estou com alguns projetos novos. A Embrapa Gado de Corte está lançando algumas cultivares e a gente está trabalhando bastante para o lançamento dela, né? É até legal, se senhoras e senhores quiserem saber mais informações, tem um campo ao lado também. Deixa o seu e-mail lá para saber mais informações. Eu vou estar mandando dicas, sacadas de como plantar, como manejar, como ter informações especiais, né? Então talvez o nosso tempo não vai estar tão tempo para dar tanta atenção para essa ferramenta que é a mini fábrica automática de nitrogênio. Então o carrinho de compra se encerra no final dessa semana, na sexta-feira, né, à meia-noite. E senhoras e senhores, todo mundo que comprarem nesse período, eu vou mandar uma oportunidade para senhoras e senhores fazerem parte desse grupo de pessoas que utilizaram o Estilosantes Campo Grande no Facebook para trocar ideias, trocar informações, tirar fotos, mandar foto de como que está fazendo. Então são centenas de produtores que um vai se ajudar com o outro, né? É o plantio do bem que a gente está chamando essa comunidade, para que realmente a gente possa se unir e fazer esse Brasil um gigante adormecido acordar e produzir cada vez mais e fixar o seu próprio nitrogênio, a gente não ficar tão dependente dos outros países para poder adubar o nosso solo, mas sim adubar de maneira natural, de uma maneira muito mais sustentável e de uma maneira muito mais barata. Então, essa dica especial que a gente está dando, esse é um bônus especial. Se ficar alguma dúvida, deixe um recado ao lado, né? Quem quiser conversar com a nossa equipe no nosso call center, é o 67 3358 2500. Eu acabei esquecendo de falar o preço dessa leguminosa. Eu pergunto antes de falarmos sobre o preço, quanto que custa um jantar com a família, quanto que custa um jantar com os amigos. E por que eu estou falando isso? Porque quando meu pai estava no vermelho, ele tinha pouco tempo para a gente, tinha pouco tempo para levar a gente para jantar, e depois que ele implantou essa leguminosa, ele teve mais disposição, ele teve um pouco mais de dinheiro e ele teve um pouco mais de resultado. E quando eu falei no início, são necessários de 3 a 5 quilos por hectare em áreas consorciadas dessa leguminosa, né? E ela pode proporcionar uma economia de 400 e poucos reais em adubo, ou gerar mais de 200, 300, 400 reais em receita em forma de gado ou em outras maneiras, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, ele é muito barato pelo resultado que ele pode trazer. Então, quando ele estava apertado, ele não tinha muito tempo pra gente, ele não podia sair meu pai não podia sair muito pra gente jantar, porque realmente as condições não estavam boas. E hoje, lógico, a gente
gente não está esbanjando, porque japonês também tem sempre no futuro, né? Então, mas a gente tem mais liberdade, né, financeira, né? Então, se eu falar que custa apenas R$15 o quilo, são apenas 3 quilos por hectare que precisa jogar, ou no consorciado até 5 quilos no máximo, então se for fizer 3 quilos são R$45 por hectare, talvez dependendo do lugar não custa nem um jantar de uma família, mas lá no final do ano pode proporcionar 3, 4 jantares com a família, que para mim é uma coisa extremamente importante, estar perto do meu pai, estar perto daquele ambiente maravilhoso. Então, e essa é uma dica, uma sacada, né? E eu esqueci de falar, nós temos uma promoção especial, né? Essa promoção vence nessa sexta-feira, 23 horas, ou até durar nos estoques. Então, a gente tem um estoque limitado para essa promoção, a gente não vai conseguir abrir mais nessa oportunidade, a gente só vai ter 20 toneladas disponível. Então, corre lá, porque se realmente vocês querem ter essa diferença, faça seu pedido rápido. Tem mais uma dica especial, senhoras e senhores poderão parcelar em algumas vezes nos cartões de crédito Visa ou Mastercard. Então é uma plataforma bem simples, bem bacana, que senhoras e senhores têm para utilizar os nossos produtos. Essa é uma comodidade do e-commerce que a gente está tentando promover, e a gente está assim, no entusiasmo para um 2016 muito mais bacana, muito mais perto do produtor. E como eu falei anteriormente, deixe o seu nome ou o seu e-mail, o e-mail que você mais usa, né, lá no newsletter, que eu não vou estar só trazendo, falando sobre venda não, vou estar trazendo dicas de manejo, dicas, entrevistas especiais com os pesquisadores sobre as novas cultivares que estarão vindo esse ano. Então, esse foi o recado de hoje. Eu quero agradecer com todo carinho, todo esse tempo que vocês passaram comigo, porque realmente tudo isso que eu te falei é genuíno, é algo de coração, e a gente quer mudar o Brasil, e vamos junto para um 2016 muito melhor. Muito obrigado e até a próxima!